E escatologia é um assunto tão urgente e ao mesmo tempo em que está sendo tão desprezado, né? É como se a igreja perdesse o foco, como se a igreja perdesse o interesse pela volta de Jesus, ou já não acreditasse mais tanto, né, nessa verdade. E aí então a igreja começou a se ocupar de outros discursos, de outras narrativas mais voltadas para essa existência, para essa esfera de acontecimentos, né? Isso é muito perigoso e o apóstolo Paulo ele nos adverte a respeito disso, dizendo: ora, se a nossa esperança, se a nossa fé se limita somente a essa existência, então nós somos os mais miseráveis dos homens. Tá? E essa palavra do apóstolo Paulo está justamente dentro de um contexto da expectativa da volta de Jesus. Deixa eu só baixar o retorno aqui do fundo musical no rádio, tá? Só um minutinho. Amém, glória a Deus. O fundo estava muito alto, eu estava ficando um pouquinho perdido. Mas, amados, na última vez que eu estive ao vivo aqui, no dia desse programa, eu estava falando da abertura dos selos, né? Os 7 selos do livro selado, e eu dizia que, assim como muitos outros pastores também dedicados ao estudo de escatologia, asseveram que esses 7 selos, eles fazem a alusão à perfeição que se exige daquele que é digno de abrir o livro. 7 selos, ou seja, alguém que tem autoridade plena, porque 7 é um número de plenitude, perfeição, completude, vamos dizer assim. E 7 selos, então, vai dizer que ninguém seria capaz de abrir aquele livro, apenas uma pessoa, apenas Jesus Cristo poderia abrir o livro e desatar os selos. E nós vimos então na nossa outra, no nosso outro programa anterior, que os 5 primeiros selos, né? A gente falou dos 5 primeiros selos, os 4 primeiros falam do cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo amarelo, cavalo preto, não nessa ordem necessariamente, né? Mas nas cores do cavalo e o seu cavaleiro, e cada um desses cavaleiros representava uma fase do período da grande tribulação, começando com o cavalo branco, que a gente entende que o anticristo se fazendo passar por Jesus Cristo, tanto é que o cavalo é branco, né, simbolizando a paz. Ele foi-lhe dado uma coroa, então se alguém lhe deu essa coroa, alguém deu também autoridade a ele. Eu vou dizer para você, esse alguém não foi Deus. Então, essa autoridade veio de quem para o anticristo? Veio do homem. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Então, o ser humano, os homens, é que empoderam aquele que vai liderar sobre eles. Então, o anticristo, ele vai receber esta coroa, ele vai receber esse poder, amados, do ser humano, do homem, dos homens. Não é de Deus, tá? Aliás, a respeito de Jesus, diz a palavra: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus, quando ele veio para salvar-nos do pecado, quando ele veio para restaurar, né, a ordem, restaurar a comunhão do homem com Deus, a única coisa que foi dada a ele foi uma coroa de espinhos e pregos nas suas mãos e nos pés, ou seja, ele morreu crucificado, mas ele precisava morrer. Tudo isso fazia parte, é claro, do plano divino. Mas esse que vai vir, amados, ele vai realmente receber uma coroa de ouro, ele vai realmente receber todo o poder e a autoridade para governar o mundo por 7 anos. E é disso que a Bíblia trata, e os 4 primeiros cavaleiros, né, estão fazendo alusão a isso. O primeiro cavaleiro fazendo menção da ascensão do anticristo, né, então ele vai vir com a falsa paz, e ele vai enganar as nações, vai enganar todos os povos, e se possível, diz o próprio Jesus,
se possível, os próprios eleitos. Ou seja, a igreja que hoje está esperando a vinda do Senhor Jesus, algumas, né, talvez não todas, ela vai ser seduzida, ou ela vai também correr o risco de ser enganada por este anticristo. Amados, uma preocupação que eu tenho, inclusive a razão de eu estar trazendo esse estudo para você, é que hoje, decorrente assim dessa tecnologia, dessa falta de tempo que a gente tem, você pode ver, a gente tem tempo para assistir o jogo do Flamengo, a gente tem tempo para gastar tempo nas redes sociais, a gente tem tempo para ver filmes e mais filmes na Netflix, mas nós estamos sem tempo para ler a Bíblia. Nós somos a geração que menos lê a Bíblia. Relativo à acessibilidade que a gente tem, né? Hoje nós temos Bíblia com várias traduções, nós temos a Bíblia super barata, então só não lê quem não quer ler a Bíblia. Então não é falta de Bíblia, é falta de interesse das coisas espirituais, é falta de interesse em ler a Bíblia. Então nós estamos vivendo, amado, um estigma do analfabetismo espiritual, do analfabetismo bíblico, e isso é um terreno fértil para o anticristo vir com suas mentiras. Porque se você não conhece a verdade, você vai acabar ouvindo a mentira achando que é verdade. Porque como é que você vai comparar o que é mentira e o que é verdade? Com as Escrituras. Mas se você não lê as Escrituras, qual vai ser o seu aferidor? Qual vai ser a sua base de comparação? Tem que ser a Bíblia. Tá, amados? Hoje em dia existe muita emoção nas igrejas, existe muito sentimentalismo nas igrejas. Esse dia eu estava falando sobre música, muitas músicas que estão surgindo aí, que tem muito pouco de Bíblia e estimula muito a emoção das pessoas, porque a música por si só, ela não precisa nem ter letra. A música, a própria melodia, já estimula a emoção da gente. E muitas vezes, quando isso está na igreja, a gente confunde emocionalismo com adoração. São muito parecidas, né? Porque você, de repente, ouve uma música que não tem nada a ver com Deus, mas você chora. Você ouve uma música, às vezes não precisa nem ter letra. Pode ser até uma música internacional, vamos supor, né? Com uma letra que você não entende, a não ser que você seja versado no inglês. Você ouve aquela música, você gosta, e você, às vezes, é levado às lágrimas por causa da melodia, por causa do arranjo da música, mas se isso for numa igreja, você pode até confundir isso com adoração. É muito sério isso, amados. E nós estamos vivendo isso, e eu faço um apelo aos pastores: estimulem seu rebanho, né, os membros da sua igreja, a estudarem, a lerem a Bíblia, porque nunca foi tão importante estudar a Bíblia como é hoje, amados. Porque quando o jovem, ele sai do ensino médio, não precisa nem sair do ensino médio, quando ele entra no ensino médio, ou quando ele entra já, né, de criança, no sistema educacional, nessa conjuntura que a gente vive, ele já entra num sistema anticristão. E quando chega na universidade é pior ainda. Um reduto de ateísmo. E é difícil sair da universidade e continuar com os mesmos valores cristãos com os quais você entrou. Por quê? Porque se você lê pouco a Bíblia, você chega na faculdade, você vai ler muitos livros, principalmente na área de humanas, você vai, né, ler muitos livros humanistas que exaltam a sabedoria humana, que tem alternativas humanas para a solução de problemas, etc, etc. E você que já não lia a Bíblia, então você vai ler menos ainda. A probabilidade de você se afastar do Senhor é muito grande, é 90%. Eu falo que eu já estive lá. E eu sei como é que funciona, principalmente na área de humanas. Em todas as áreas, né? As universidades, parece que elas foram preparadas, a não ser quanto universidades cristãs, né? Que ainda mantêm princípios e tudo, mas essas universidades federais, estaduais, públicas ou até particulares, muito cuidado. Então, é imperativo que você leia as Escrituras. E nós estamos vivendo tempos, amados, em que a gente precisa aprender a discernir as coisas, porque ai dos que ao mal chamam bem e dos que ao bem chamam mal.
Ai daqueles que fazem das trevas luz e da luz treva, ou seja, ai daqueles que invertem os valores. E é o que está acontecendo isso hoje. Hoje está acontecendo uma inversão progressiva de valores. Infelizmente, a igreja desavisada vai acabar caindo nisso. E como eu falei anteriormente, nós estamos vivendo um tempo em que a verdade, ela tem que ser defendida, ela tem que ser pautada nas Escrituras, né? As suas opiniões, suas ideias têm que ser pautadas nas Escrituras, porque o mundo está aí com a sua falsa verdade, com a sua narrativa humanisticamente, vamos usar esse termo, humanisticamente correta, mas teologicamente perigosa. Então nós temos que tomar cuidado. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o anticristo, amado, como é que o anticristo vai ganhar a igreja? Perseguindo? De início não. De início não é com perseguição. É invertendo os valores. Invertendo os valores. A gente já está vendo isso hoje, né? Eu não vou entrar no mérito disso aí para não desviar do foco, mas só dizer, amado, que o anticristo, a Bíblia diz, né, que ele já opera. Na verdade, ele sempre operou. Mas vai chegar um momento em que ele vai se revelar quem ele realmente é. Tá? Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Bom, então, nós aí falamos do quinto selo, né? E hoje eu quero falar do sexto e sétimo selo. O que tem para nós? Olha lá. Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11, diz assim. Perdão. É o Apocalipse 6, do 12 até o 14. Porque, amados, na abertura do sexto selo, a própria natureza agora vai sentir os reflexos de um mundo sem Deus. E ela vai reagir com terremotos, com alterações climáticas e alterações, movimentação dos atos, enfim, vai ser um horror, vamos dizer assim. A partir do sexto selo, então, a gente já percebe a interferência de Deus no reinado do anticristo. Deus está chamando a atenção do homem para que o homem se volte para ele. Porque, amados, a grande tribulação, na verdade, é claro, ela vai ser, em última análise, um juízo de Deus sobre a terra, mas vai ser também mais uma oportunidade que Deus vai dar do homem se arrepender e se voltar para ele. É claro que vai ser mais difícil, porque a perseguição vai ser a nível mundial. Hoje, nós temos cristãos sendo perseguidos, mas em lugares pontuais, né, como na Indonésia, na Coreia do Norte, e outros lugares no mundo árabe, por exemplo, mas não é geral, não é global isso, né? Mas na gestão do anticristo, a perseguição vai ser global. Vai ser uma perseguição globalizada. Aliás, está se globalizando tudo, né? Então a perseguição também vai ser globalizada. E olha só o que diz a palavra. Vamos ver aqui. Apocalipse 6, do 12 a 14. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por fortes ventos deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Amado, você pode imaginar uma situação dessa? Às vezes a gente vê filmes, né? Que mostra, né, com efeitos especiais, mostra isso, tsunami, terremotos, estrela caindo no mar e aquela onda enorme engolindo tudo. Então, a gente vê que é possível, sim, isso acontecer, tá? E se aqui no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, Jesus está mostrando isso para João, então vamos crer que isso de fato vai acontecer. Mas olha só, amado,
o que Jesus diz também em seu sermão, quando ele estava com os discípulos ali no Sermão da Montanha, no sermão escatológico, aliás, no capítulo 24 do livro de Mateus, do 29 até o 31, que ele diz assim, ó: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui Jesus está se referindo ao final propriamente já do período da grande tribulação, já perto do encerramento. Porque Jesus, no capítulo 24 todinho, ele dedica a sua segunda vinda, ele dedica-se à grande tribulação, ele fala de maneira pormenorizada até, né, sobre algumas coisas que vão acontecer: peste, terremoto, perseguição, tortura, enfim, os poderes do céu serão abalados, a vinda do anticristo, como o anticristo vai enganar as pessoas, ele vai fazer sinais e prodígios, ele vai enganar, se possível, os próprios eleitos. Então tudo isso nós vamos ver no livro de Mateus, no capítulo 24, e nos outros evangelhos também, mas Mateus, ele é mais minucioso a respeito dessas coisas. Bom, e sobre isso também é interessante lembrar o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 19 a 23. Olha só o que ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a glória, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Na esperança, aliás, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso povo. Amados, o apóstolo Paulo diz que a ardente expectativa da criação, toda a criação, ou seja, o universo, ele está aguardando a redenção dos filhos de Deus, por uma razão muito simples. Quando o Adão pecou, ele alterou a ordem das coisas, não só no nosso planeta, vamos dizer assim, mas em toda a criação, né? Houve essa alteração, e Jesus então, ele vai reorganizar tudo, mas para reorganizar tudo, primeiro vai precisar destruir tudo, né? É igual uma casa, quando você compra uma casa toda derrubada, né? Uma casa toda velha, toda caindo aos pedaços, aí você tem que derrubar essa casa para poder construir outra. Então, Jesus, ele vai destruir muita coisa, um sistema, inclusive o sistema de governo vai ser destruído, juntamente com o caos que vai acontecer nesse planeta chamado Terra. E aí sim, depois disso, Jesus vai restaurar todas as coisas, como o apóstolo João diz no finalzinho do livro: e vinha um novo céu e uma nova terra. É isso que vai acontecer. Então, querido, não se engane. Você que deposita sua esperança nas coisas dessa vida, você que trabalha, vive para galgar coisas aqui nessa terra, para ter e tal, porque, afinal de contas, né, como dizem, a vida é curta e a gente tem que curtir ela, né? Não, amado, você está aqui de passagem, você tem um propósito, como uma pregação que eu ouvi hoje, que eu achei interessante. Você não veio a este mundo de passeio e você também não veio a trabalho, você veio para um propósito. Então procure ver qual é o propósito de Deus para a tua vida, porque você não vai ficar para sempre aqui. E tem mais: a tua vida, a tua existência, ela continua além daqui, No cemitério, o seu corpo é sepultado,
mas depois do cemitério, como dizia um certo pregador, o caso é mais sério. Amém? Então, amados, há algo interessante, né, que até me impressiona quando o apóstolo Paulo diz que o mundo, ele suporta dores de parto, né? O apóstolo Paulo usa essa expressão, né? Que o mundo até geme, o mundo geme com angústia, com dores de parto. E nós sabemos que a mulher, quando ela está para dar à luz, ela sofre contrações que lhe causam dores periódicas, não é verdade? E essas contrações, elas vão se tornando cada vez mais frequentes na medida em que se aproxima o momento do parto. Assim está acontecendo com a Terra. As tragédias, os terremotos, as enchentes, as secas e a violência humana estão cada vez mais frequentes. Não dá nem para a gente se refazer de um golpe, vamos dizer assim, na natureza, né? Um terremoto que aconteceu, que houve muitas mortes, a gente fica alarmado com aquilo e a gente nem bem se recupera daquilo, já recebe uma outra notícia ruim. E assim está acontecendo, né? Como podemos observar, então, a própria natureza e tudo que foi criado foram afetados pelo pecado. O homem é responsável por tudo isso e o homem, então, vai pagar a conta. Agora, é claro, você não precisa passar por isso, porque, na verdade, a conta já foi paga. A sua parte dessa conta pode ser resolvida se você entregar sua vida para Jesus e continuar andando com Ele. Você vai ser guardado, poupado da grande tribulação, né? Mas, amados, a respeito da vinda do anticristo, o apóstolo Paulo tem mais detalhes também sobre isso. O apóstolo Paulo, ele fala de modo muito abundante nas suas cartas a respeito da segunda vinda de Jesus, como estaria o mundo nas proximidades desse acontecimento, né? E nós vamos ver aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12. 2 Tessalonicenses 2, do 1 a 12, ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, suponha tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha só, na época do apóstolo Paulo já se cogitava muito, né? O anticristo já está vindo, já está aí, já está lá, né? E aí o apóstolo Paulo então foi consertar a situação, dizendo assim: não, amados, a vinda do Senhor Jesus, ela não vai preceder a apostasia. O anticristo vai vir primeiro, né? Diz aqui: ninguém de nenhum modo vos engane, porque a vinda de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Como eu já falei, a segunda vinda de Jesus, amado, vai ser precedida de um desvio gigantesco da fé. As pessoas vão deixar de ler a Bíblia, as pessoas vão utilizar-se da igreja como um fim, para lucrar com isso, para lucrar com a fé, para usar Deus como aquele que resolve todos os problemas, aquele que nos dá tudo aquilo que nós desejamos. O advento da vida de Jesus vai acontecer uma reinterpretação da pessoa de Deus. Outro dia eu estava ouvindo uma pregação também, e então eu vou ouvindo as pregações e vou fazendo elaborando as concepções na minha mente sobre que assim, no final a pregação dizia assim: o importante não é tanto você crer em Deus, mas o que você conhece a respeito do Deus no qual você crê. Olha só, é mais importante você conhecer o Deus em quem você crê do que você crer em Deus. Como assim, pastor? Porque se você for fazer uma pesquisa por aí, quantas pessoas creem em Deus, você vai encontrar drogados que creem em Deus, você vai encontrar pessoas pervertidas que creem em Deus, você vai encontrar muita gente que vive de maneira errada, que crê em Deus. E elas fazem uma ideia errada de Deus.
Elas têm suas próprias concepções a respeito de Deus. E a igreja precisa tomar muito cuidado com isso, porque é o Deus da Bíblia que nós temos que conhecer. É por isso que o livro de Oséias, né, nos exorta: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. Então nós temos que conhecer o Deus em quem nós cremos. Não é apenas você ter uma fé, como é que é, supersticiosa, uma fé abstrata, não. A tua fé tem que ter um fundamento. Tem que ter um fundamento. Então o apóstolo Paulo aqui, ele diz que vai vir a apostasia. O que é a apostasia? É o afastamento da fé. Quando você se desvia da fé na Bíblia, da fé em Deus, você coloca outra coisa. Você coloca outro Deus para crer. E aí você é confundido por ele, né? Bom, por quê? O anticristo, ele vai se aproveitar da apostasia. Por exemplo, a fé no verdadeiro Deus vai estar enfraquecida. E aí é onde o anticristo, ele vai então se colocar como solucionador de problemas. Ele vai resolver o problema da fome, o problema da crise no Oriente Médio, o problema da seca no Nordeste, o problema entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, o problema, né, da crise asiática, da crise na África. Ele vai resolver isso aí tudo. E até a igreja, nossa, olha, o fulano de tal é o cara, ele resolveu tudo aí. Tá certo que ele não crê em Deus, tá certo que ele é ateu, ele tem mas ele resolveu o problema, ele tá dando comida pro povo. Amado, não adianta dar comida pro povo. Um dia todos nós vamos morrer. Olha só, um dia todos nós vamos morrer, se Jesus não nos arrebatar antes. Vamos morrer, né? Então o problema não é morrer de fome ou morrer de barriga cheia. O problema é onde você vai passar a eternidade depois que morrer. Então não adianta eu dar comida, não adianta eu matar a fome da humanidade e tirar Deus delas. É um preço muito caro, querido, para pagar para ter comida. É um preço muito caro. E o anticristo vai fazer isso. Ele vai dar a paz para as pessoas, ele vai dar comida para as pessoas, ele vai promover igualdade social, ele vai tal, só que ele vai tirar Deus da vida das pessoas. É um preço caro, muito caro. Porque é Deus que sustenta a nossa vida. Então, o anticristo, ele vai tirar toda a base de sustentação emocional, espiritual, psicológica da vida do ser humano. Em troca disso, ele vai promover a paz. Eu não sei se vai valer a pena. E não quero estar aqui para ver isso. Então, continuando, ele diz aqui que isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha só, o anticristo, ele vai vir, enquanto a apostasia já está afastando as pessoas de Deus, o anticristo vai vir então e vai tomar o lugar. E aí, ele vai reivindicar para si a autoridade de Deus. A divindade de Deus ele vai reivindicar para si. E muitos, inclusive na igreja, quando eu falo igreja, amado, porque a própria Bíblia fala disso, né? Que a igreja, realmente, muitos estarão afastados, muitos ouvirão doutrina de demônios dentro da igreja, não é fora não, tá? É claro que há um remanescente, então não quero condenar a igreja, como alguém diz, né? Jogar o filho, a água e a sujeira do filho. Não, você dá banho no filho e joga só a água fora. Então, amados, é isso que o anticristo vai fazer. E isso já está patente, já está claro aos nossos olhos, só não ver quem não quer. Quem não quer ver, ou quem está tão afastado das escrituras que não consegue entender, talvez tenha até, não, o pastor Zé Carlos está exagerando, não vai ser assim não, o pastor Zé Carlos não sabe o que está falando, né? Bom, só o tempo vai dizer se o que eu estou falando procede ou não. Mas se eu fosse você, então, eu investigaria as escrituras para ver se as coisas são de fato assim.
né? Então, amado, a gente já está vendo aí, patrocinado pela ONU, Organização das Nações Unidas, a agenda abortista, né? A liberação do aborto sob qualquer pretexto. Uniões conjugais condenadas pela Bíblia, uniões homoafetivas que a Bíblia condena, e que hoje a gente não pode nem mais falar sobre isso aí, porque vai responder processo, né? Porra, até um risco aqui agora, né? De responder um processo sobre isso aí. Mas, amados, a perseguição virá, né? Não tem por onde fugir. Mas você percebe que as coisas estão acontecendo, aquilo que é bíblico está sendo colocado de lado, está sendo denunciado para dar lugar àquilo que é humanamente ou que é politicamente correto. Então tem pecados. Este dia eu estava conversando com um pastor amigo meu, falando, olha, vai ter um dia que a gente não vai poder falar sobre pecado na igreja, porque o pecado vai ser tão normal na igreja, que a gente, poxa, se a gente falar sobre o adultério, muita gente na igreja não adultera. Se a gente for falar sobre o pecado do divórcio, né, porque divórcio é pecado, tá? A não ser por algumas razões aí, que depois você me liga, né? Eu vou expor para você quais são as razões que Deus permite o divórcio. Mas a igreja vai estar tão já, sabe, aceitando essas coisas que você não vai mais poder pregar sobre isso na igreja, porque fulano é divorciado e é dizimista, né, daquele que paga um dízimo muito alto. Então, não vou tocar na questão do divórcio, né? Homossexualidade, né? A gente não pode mais falar sobre isso aí, porque não é politicamente correto e tal. Então tem pecados na Bíblia que a gente aos poucos vai deixando de denunciar, de falar. Alguns chamariam isso de, inclusive eu chamo, lei da mordaça eclesiástica, ainda acrescento. Lei da mordaça eclesiástica. Você pode pregar o que você quiser, por enquanto, mas não fale sobre... não fale contra o aborto, não pregue contra uniões homoafetivas, não pregue contra o divórcio, não pregue contra o feminismo, que é outra coisa do diabo também. Eu não sou machista não, tá, amado? Mas se você entender a cartilha, né, feminista, toda a agenda feminista, você vai ver que não é questão de igualdade que as mulheres estão lutando, não, né? Não é essa a questão. Tá? Eu acho que não existe nenhum livro, né, que expressa melhor do que a Bíblia a valorização da mulher, né? O valor da mulher. Mas, enfim, não quero entrar nesse método também. Mas você pode ver, amados, que a igreja, aos poucos, ela vai se sentindo amordaçada, acuada por legisladores que estão à mercê do anticristo. E aí, a apostasia acontecendo, aí essas leis antibíblicas sendo promulgadas, tá? Isso vai ser um prato cheio para o anticristo, então, começar o governo dele. E, bom, eu espero que antes disso a igreja seja arrebatada, porque senão não vai sobrar nem ela. Ninguém de nenhum modo vos engane. Versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha só, interessante, né? Impressionante, que no final Jesus vence. Então eu acho que você deveria se posicionar ao lado dele, ao lado do vencedor, porque essa é uma guerra, querido, que
o resultado já está definido, já está determinado. O vencedor é a igreja remanescente. O vencedor é aquele que perseverar até o fim. Jesus Cristo, ele vai vencer, amado. Hoje ele pode ser vituperado, ele pode ser difamado, ele pode ser mal falado, ele pode ser visto assim como um mal da humanidade, como alguém já ousou falar, né? Então, mas haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então espero que você esteja do lado certo quando esse dia acontecer. E aqui tem mais um detalhe interessante nessa narrativa de Paulo, né, sobre a vida do anticristo, que ele diz que o mistério da iniquidade já opera e aguarda que seja somente afastado aquele que agora o detém. Eu achei interessante isso. Por exemplo, a gente sabe que o anticristo ele vai estar sob a regência de Satanás, né, do dragão, a antiga serpente, o diabo. E o anticristo, então o diabo, ele já está operando. O anticristo ainda não surgiu em cena. Eu acho que não, né? Não sei, se alguém souber me fala. Mas ele ainda não entrou em cena. Mas o diabo, que é o mentor de tudo isso, já está articulando. É fácil observar essas coisas, né? Até com base no que eu já falei, tá? Só que o diabo, ele só está esperando que seja afastado aquele que agora o detém. E aí vem a pergunta: o que é que está detendo, então, a revelação do anticristo? Eu vou te dar uma dica. Quando uma igreja resolve fazer uma vigília em favor da nação, para que toda corrupção seja abolida, quando uma igreja resolve fazer uma campanha de oração contra a prostituição, contra esses movimentos abortistas, quando uma igreja, ou quando um pai ou uma mãe resolve orar por um filho que está envolvido nas drogas ou na prostituição, isso aí, amados, é alguém enfraquecendo o poder das trevas para que o mundo não seja entregue totalmente à regência de Satanás. Ou seja, aquele que agora o detém é o Espírito Santo, através da igreja. Através da igreja. Na igreja, a igreja é o único exército, a igreja é a única instituição capaz de frear, de bloquear, de anular todos os projetos e os ataques de Satanás. É a igreja. É por isso que Satanás ainda não obteve o domínio completo sobre este mundo, amados. Mas ele vai obter quando a igreja for arrebatada, quando a igreja sair. Então, o que detém a ação do anticristo, a ação do diabo de uma maneira global, mundial, feroz, contumaz, é a igreja. Quando ela ora, quando ela intercede, quando ela adora. Hoje mesmo é um dia de adoração nas igrejas, né? Todas as igrejas estarão abertas, as suas portas hoje para adorar, para se estudar a Bíblia, para invocar o nome do Senhor, para louvar. Então, nessa hora, o poder do inferno é enfraquecido. Mas vai chegar um dia, amado, que, como diz algumas músicas e alguns poemas, algumas pregações, que muito crente desviado vai querer procurar uma igreja e não vai achar. Tem até uma música que diz, é muito conhecida, você deve conhecer, diz: onde está aquele povo diferente? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. A música é interessante, tá, amados? Então, a igreja um dia, ela vai ser levada. E eu espero que você faça parte dela quando isso acontecer. Amém? Continuando aqui para a gente concluir.
Ora, versículo 9, o aparecimento do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Olha só, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né, que Deus ele vai permitir o governo de Satanás. Vai permitir. Para que as pessoas vejam a diferença entre servir a Deus e servir o diabo. Como que é o governo de Deus na terra e como é o governo do diabo na terra. Ou seja, você não deu ouvido à verdade, então fique com a mentira. Mas mesmo nessa época, creio eu, muitas pessoas vão se converter. Muitas pessoas vão aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Bom, e com isso eu concluo essa parte, tá? Ainda tem o 7º selo para ser aberto, e esse 7º selo vai falar das 7 trombetas. Então, se você quiser saber como será esse 7º selo e essas 7 trombetas, semana que vem te encontro aqui novamente, tá? Na Rádio Melodia, então pelo Facebook, tá bom? Muito obrigado a você que acompanhou aí pelo Facebook. Vou estar desligando agora o Facebook e está dando continuidade aqui à programação pelo rádio. E semana que vem, então, a gente continua nosso estudo escatológico. Eu creio que Deus está realmente alertando o seu povo, alertando a sua igreja, porque os dias são maus e o tempo está próximo. Amém? A liberdade que choravam de joelhos pela humanidade.